E você ainda está na dúvida de qual sobremesa preparar para a família ou para vendas? Eu acho que essa dúvida acaba agora. Essa é a melhor torta de choconinho. E para essa sobremesa ficar melhor ainda, ela é sem forno e sem fogão. Rapidinho você faz. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 2 recheios, que são mousses, uma mousse de chocolate e uma de leite ninho. A massa da torta, que é de 2 ingredientes, não precisa de forno. A finalização e, é claro, muitas dicas para você arrasar aí nas vendas ou na sobremesa de fim de ano. E como é um fácil venda, também vou compartilhar com vocês a minha precificação. E se você gostar desse vídeo, ele for útil para você, deixe aqui o seu comentário e também compartilhe muito para mais pessoas. Então, para a base dessa torta, eu vou utilizar essa bolacha, que é de chocolate. Aqui eu vou utilizar 320 gramas. Se você não puder pesar, nessa embalagem vem 3 pacotinhos. Para essa base, eu vou utilizar essa quantidade. Vou triturar ela todinha no processador até que forme uma farofinha. Pode ser também um liquidificador. E também vou utilizar 5 colheres de sopa mais cheinha de manteiga. Aqui, como é uma base fria, precisa ser a manteiga, porque ela vai dar estrutura para essa massa. E como eu quero trazer mais umidade para as bolachas, eu vou derreter essa manteiga no micro-ondas. Aqui também precisa ser a manteiga sem sal. Minha bolacha já está totalmente triturada e a manteiga já derretida. Agora eu vou colocar a manteiga na bolacha aos poucos, assim eu consigo umedecer tudo por total e também trazer mais umidade. E antes que alguém fale que é biscoito, gente, aqui em São Paulo a gente chama de bolacha. Mas com biscoito ou bolacha a torta fica divina, esse é o mais importante. Já umedeci tudo e aqui para você saber se tá bom, você pega com a mão, aperta, precisa estruturar. Feito isso, eu vou transferir toda essa massa para uma forma de fundo removível. A medida dessa forma é 20 de diâmetro e 7 de altura. Precisa ser o fundo removível ou então tem uma técnica que monta no saquinho e depois ergue o saquinho e retira a torta. Gente, nunca fiz assim, mas também tem essa possibilidade. Vou distribuindo aqui pela forma e já puxando para a lateral. Essa torta eu prefiro já estruturar aqui toda a minha lateral, porque assim eu já consigo deixar tudo na mesma espessura, porque eu consigo distribuir melhor. Primeiro eu puxo com uma colher, depois eu venho com o copo. Gente, tem que tomar cuidado aqui com o copo, às vezes a gente pode apertar demais e ele quebrar na nossa mão, então tome muito cuidado. Aqui é somente para modelar mesmo. Vou fazendo a lateral e já ajeitando as quininhas. Feito isso, eu já faço o fundo também e aperto com um copo. Gente, aqui eu estou utilizando a manteiga, é uma base fria. Mas caso você queira utilizar a margarina, utilize a mesma quantidade, mas leva ela para o forno, dê uma seladinha aí de uns 10 minutos, com o forno já pré-aquecido. Assim, tem mais estrutura na base. Mas se você for preparar a base fria do jeito que eu estou fazendo aqui, precisa ser a manteiga. Aí é forno a 180 graus. Aqui a minha base já está totalmente distribuída, nivelada. Agora eu preciso levar ela para a geladeira para estruturar. Enquanto isso, eu já vou preparando o primeiro recheio, que vai ser o de chocolate. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate. Esse é o chocolate nobre no sabor blend. Vou fazer o derretimento no micro-ondas de 30 e 30 segundos. Cada pausa de 30 segundos eu mexo. Se você não tiver o micro-ondas, pode ser o banho-maria, mas lembrando que mesmo aqui para um recheio a gente precisa respeitar a temperatura do derretimento. Chocolate já derretido e aqui eu tenho 150 gramas de creme de leite. Eu vou dar uma aquecidinha nele no micro-ondas de uns 20 segundos só para ele ficar na mesma temperatura aqui do meu chocolate. Assim incorpora bem melhor, porque às vezes o creme de leite pode estar em temperatura ambiente mais friozinho. E aqui é um creme de leite que tem 17% de gordura, porque assim ajuda na textura. Se você quiser com mais gordura, melhor ainda.
Vou misturar tudo muito bem até que fique uma ganache. Feito isso, aqui eu vou precisar deixar esfriar porque o meu chocolate estava morninho. E para eu fazer a segunda etapa, ele precisa estar morno para o meu chantilly não derreter. Deixei 25 minutos para ele ainda tá molinho, só friozinho, porque senão ele já começa a encorpar. Aqui o meu chocolate já esfriou, já estava até encorpando já o meu recheio. E vou utilizar 120 gramas de chantilly batido em ponto firme. O meu tava até firme demais, tá, gente? Então, não precisa deixar tão firme, que depois o meu ficou até umas bolinhas. Mas não interferiu em nada, mas fica de dica aí pra vocês. Vou colocar esse chantilly aos poucos, porque assim eu consigo agregar mais ar nesse recheio. Recheio pronto, agora eu vou reservar para eu preparar o próximo. E para mousse de leite ninho, aqui eu tenho 250 gramas de leite condensado. Ele está em temperatura ambiente, não precisa estar gelado. Essa mousse eu já passei algumas vezes aqui no canal e, gente, eu utilizo ela muito mesmo. E aqui eu tenho 100 gramas de manteiga também. Precisa ser a manteiga, gente, porque esse recheio, o que vai dar estrutura nele é a manteiga e o leite em pó. A manteiga, porque quando a gente leva ela para a geladeira, ela fica firme. Então, é a mesma coisa que vai acontecer aqui com o nosso recheio. E para ficar mais fácil de misturar aqui no leite condensado, ela precisa estar em temperatura ambiente e de preferência em ponto de pomada. A minha não estava porque estava friozinho, então dá um pouquinho mais de trabalho. Para misturar, vou misturar aqui com a ajuda do fouet mesmo, mas se você preferir, pode ser sim a batedeira. Tudo bem misturado, agora eu vou colocar 200 gramas de leite ninho, aqui dá equivalente 2 xícaras de 200 ml. E aqui, se você quiser um recheio mais firme, é só você aumentar essa quantidade. E se você quiser um recheio mais maleável, não precisa ser tão firme, é só diminuir a quantidade do leite em pó. E, gente, precisa ser o leite em pó mesmo, não dá para fazer com composto láctea. Senão o recheio não vai ficar firme, vai ficar mole. Aqui eu estou utilizando leite ninho, mas qualquer leite em pó dá certo. E aqui eu tenho 120 gramas de creme de leite. Aqui também utilizei da caixinha, mas se você preferir, pode utilizar que tem porcentagem maior de gordura, porque ele é até mais saboroso e ajuda mais na consistência. E vou colocando aos poucos esse creme de leite, porque assim eu consigo misturar melhor. E agora aqui é só misturar tudo muito bem, força no muque, né, gente? Tudo bem já misturadinho, agora eu vou acrescentar 80 gramas de chantilly batido. E uma vez teve a dúvida como eu pesava o chantilly para colocar no recheio. Primeiro eu bato e depois eu peso. Aí aqui foram 80 gramas. E também coloco o chantilly aos poucos. E aqui é a mesma coisa, tá, gente? Da base. Com margarina também dá certo, só que o recheio não vai ter tanta estrutura, igual feito com a manteiga, e você também vai precisar utilizar muito mais leite em pó. E eu sei que tem muitas pessoas que não gostam da margarina, mas, gente, eu não vou mentir pra vocês, em algumas receitas eu uso sim. Teve até um dia que teve um comentário aqui no canal falando que a minha receita ia margarina, que nem a barata ia comer. Gente, eu fiquei passada, eu nem sabia que a barata não gostava de margarina. Recheio pronto e olha a consistência que ele já fica, totalmente firme. E aqui eu separei 100 gramas do recheio de leite ninho. E nesse recheio de leite ninho eu coloquei 45 gramas de creme de leite. Aqui o objetivo é colocar no meio dos recheios e trazer mais cremosidade. E se você quiser que ele escorra no recheio de chocolate, você pode aumentar a quantidade de creme de leite. E aqui eu separei 80 gramas do recheio de chocolate e nele também acrescentei 45 gramas de creme de leite. Aqui vai ser a nossa cobertura. E é a mesma coisa, se você quer que escorre mais no recheio de leite ninho, coloque mais um pouquinho de creme de leite. E vou reservar esses recheios. Aqui a minha base já firmou, foi o tempo só de preparar os recheios. E olha, gente, como ela já tá bem firme. E ali na quininha do fundo da torta, vocês viram que eu gosto de deixar bem retinho. Se você deixa muito excesso ali de massa, depois fica bem grosso para cortar. Vou distribuir todo o recheio de chocolate em colheradas.
Ajeito bem com a colher para não ficar nenhum espaço ali sem preencher. Essas bolinhas brancas é do chantilly, tá, gente? Porque ele tava bem firme e não estava hidratado. Mas para sua torta não ficar, é só você não bater muito o seu chantilly. Mas aqui, como vem o recheio branco, não vai interferir em nada. Colocando todo o recheio de chocolate, agora eu vou partir para o recheio de leite ninho. E primeiro eu coloco o qual eu amoleci mais com creme de leite. O objetivo aqui desse recheio é trazer mais cremosidade e, como eu falei, se você quiser que escorra no seu corte esse recheio mais molinho, só colocar um pouquinho mais de creme de leite. Feito isso, eu venho com todo o meu recheio de leite ninho, distribuindo em colheradas, para não ficar espaço, eu consegui preencher tudo. E já ajeitei com a ajuda da colher, agora eu vou tampar e levar para a geladeira no mínimo 3 horas. Ou se você preferir, pode ser sim de um dia para o outro. Recheio já firme, olha gente, tô apertando para mostrar como ele fica bem estruturado. Isso por conta da manteiga e do leite em pó. Agora vamos partir para a finalização. E vou finalizar com o recheio de chocolate que eu deixei reservado. Vou distribuir por toda a superfície da torta. Feito isso, vou partir para a finalização. A finalização é opcional, você pode utilizar o que você tiver ou o que você gosta mais. Aqui eu estou utilizando granulê. É um granulado, só que aqui ele é de chocolate puro mesmo. E estou utilizando no sabor meio amargo. E o granulado aqui eu vou colocar somente nas laterais. Feito isso, eu já vou desenformar a torta. Aqui eu vou utilizar uma lata para me dar suporte. E, gente, essa hora é paciência. Vou tirando ali com calma e devagar para eu não quebrar a base. Caso a sua base esteja muito firme na torta, é só você passar a sua forma assim, levemente na chama do fogão. Levemente, tá, gente? Para não amolecer tudo aí. Desenformei, agora vou retirar a base utilizando uma espátula, mas pode ser uma faca também. Aqui eu vou colocar no prato de servir, mas caso for para venda, você já coloca na embalagem para vendas. Eu vou deixar a embalagem que eu uso aqui para vendas para vocês na descrição. E aqui, se você estiver preparando essa torta para a família, nem precisa se preocupar em retirar essa base. Mas se for para venda, tem que tirar, né, gente? Porque tudo que vai não volta. E para finalização, vou utilizar morangos, brigadeiros e também chocolate. Mas como eu falei, utilize o que tiver nas suas possibilidades. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho do custo dessa receita. Eu gastei para preparar essa torta R$ 42,48. Gente, aqui é uma receita que eu não coloco 100% o meu lucro, senão fica muito alto para eu vender. Então, eu peguei o custo da receita e multipliquei por 3. Eu vou vender essa torta por R$ 125. Mas lembrando, tá, gente? Nunca deixe de calcular para você não sair no prejuízo. Aqui eu não estou saindo. E sobre a validade. Aqui, como eu utilizei morangos na decoração, a validade dela é apenas de 3 dias. Mas se você não utilizar esses morangos, a validade dela é até de 7 dias mantida em refrigeração. Então, você pode preparar antes para facilitar a sua produção. Mas lembrando, a data que você prepara diminui a validade para o seu cliente. Então, se você prepara 3 dias antes, você vai passar a validade para o seu cliente de 4 dias. E mais uma sugestão para vocês de vendas. Como esse sabor é bem queridinho, então com essa receita você pode lucrar o ano inteiro, vendendo os pedaços dessa torta. Se você fizer assim, aconselho você a utilizar a forma de 25 de diâmetro. Assim o pedaço fica mais distribuído e aparenta ser maior. E assim você consegue preparar de 10 a 12 pedaços. Essa torta também você consegue essa mesma quantidade. E, gente, as sobremesas eu nunca falo que serve pessoas. Assim, eu passo para o cliente o rendimento em pedaços e porções. Por quê? Tem pessoas que comem uma sobremesa sozinha. No caso, essa é de 10 a 12 pessoas.
E mais uma dica aqui para vocês, se for para sua entrega, passa um acetato, coloca uma fitinha vermelha, assim dá mais segurança para sua entrega. E para não esfarelar, primeiro eu venho com uma faquinha com serra, marco ali, vou fazendo as minhas marcações, movimentando a faca. Assim o pedaço sai perfeito, se você for fazer para foto, melhor ainda. Depois é só seguindo a marcação. E aí, pessoal, gostaram da receitinha de hoje? Se você gostou, deixe aqui o seu comentário e também uma sugestão de receita para os próximos vídeos. E quando você for servir essa torta, uma sugestão também é que você retire ela umas meia hora antes da geladeira. Como aqui a estrutura dela é toda de manteiga, assim você vai trazer mais cremosidade para sua torta. E olha como o recheio está firme, mas também cremoso. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe muito. E compartilhe principalmente para aquela pessoa que você quer que prepare a sobremesa de Natal para você. E se você ainda não me segue nas redes sociais, vai estar aqui na descrição e eu espero vocês por lá. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!